Então, o primeiro caso clínico que a gente tem hoje, qual que é o nosso primeiro caso, certo? Caso clínico número 1 é Joãozinho, tá? Joãozinho tem 4 anos. Qual que é a história dele? Uma febre que variou entre 38 e 39 graus há 3 dias. A mãe medicou ele com dipirona. Referiu também que a criança está mais prostrada que o habitual. Mialgia, cefaleia, principalmente atrás dos olhos, tá? A criança é previamente ígida, não teve nenhum sangramento ou qualquer outro sintoma. Essa foi a queixa da mãe, certo? Sim, para nós fica mais tranquilo nesse momento que a gente está vivendo por conta dos surtos, né, em vários locais. Então, meio que já fica cara de dengue, né? Tem cara, cheiro e tudo. Você olha para a cara de Joãozinho, o Joãozinho está com essa cara linda, essa face sorridente, brincando, em ótimo estado geral. Você já fica mais tranquilo. Então, ele não te comove. Você não precisa sair botando ele na sala de observação, nem nada disso. Você examinou ele inteiro, ele não tinha nenhuma alteração no exame físico e a prova do laço era negativa, beleza? O que que eu vou fazer com o Joãozinho? Primeira coisa que eu tenho que fazer é classificá-lo. Então, não adianta. A gente às vezes tem mania, eu falo por mim, e eu acredito que vocês também têm um pouquinho. A gente tem uma mania de querer inventar situações mirabolantes ou coisas da nossa cabeça. E esquece isso. Na emergência, a gente tem que seguir fluxos e protocolos. É assim que funciona. A nossa cabeça é altamente falha e nossos sistemas podem nos enganar. Tem uma aula que eu falei sobre o mindset do emergencista, muito legal, tá na comunidade, que eu acho que vale a pena, tá no módulo 1, vale a pena vocês assistirem, bem legal, bem descontraída. E aí, nosso cérebro pode pegar peças, e a gente tem que sistematizar todo esse raciocínio, certo? É uma suspeita de dengue? Febre há 3 dias, entre 2 e 7 dias, tá? Tinha mialgia, tinha cefaleia, tinha dor retroorbitária, beleza. Tem característica de dengue, certo? Tem algum sinal de alarme? Tinha dor abdominal, vômito, alguma suspeita de algum acúmulo de líquidos, por exemplo, derrame pleural, macite, tinha alteração na pressão, sangramento, letargia ou irritabilidade, aumento do hematócrito, a gente nem coletou, mas também nem, né, não tem nenhum sinal de complicação nem nada, então beleza. O que Joãozinho é? Vamos abrir aqui. Não tem sinais de complicação. Aí ele tem alguma condição especial, comorbidade, ou teve algum sangramento, né? Prova do laço, por exemplo. Não, Joãozinho não teve. Então, o que Joãozinho é? Joãozinho é grupo A, certo? O que a gente faz com o grupo A? Grupo A é literalmente dipirona em casa. Brincadeira, dipirona, soro e casa, tá certo? O que a gente vai fazer no grupo A? Primeira coisa, acompanhamento ambulatorial, principalmente na defervescência, porque ele pode complicar. A dengue pode ser desde assintomático até sintomas graves e risco de óbito. Então, a gente tem que fazer essa orientação toda do nosso paciente. Principalmente aí 24, 48 horas após ter cessado a febre, é onde vem a principal situação de gravidade. E ele tem que voltar para a gente reavaliar. Exames. A princípio, não tem necessidade de exames no grupo A, certo? Conduta sintomática, hidratação oral e repouso, beleza? E orientar os sinais de alarme e voltar para você avaliar na defervescência. E outra coisa importante, eu vou falar depois, a gente tem que preencher o cartão, tá? Eu não sei se vocês, me contem aí no serviço de vocês, se vocês têm um cartão de acompanhamento do paciente com dengue. Se caso vocês não tenham, pelo menos faz aí uma anotação no receituário para ele voltar, os sinais de alarme. Eu acho assim, tudo que a gente faz por escrito facilita muito o entendimento do paciente, porque são muitas informações que a gente traz para eles, muitas vezes o cognitivo, às vezes, né, a condição dele não entende tudo, tá nervoso, tá preocupado, e aí, tudo que você puder escrever, nem que você faça aí, faz um modelinho, tá? Baseado em sinal de alarme, voltar e tarará, para que o seu paciente, você tenha mais segurança de que ele entendeu e que se caso tiver algum problema, ele volte, tá? Então, essa orientação é super, hiper, mega importante. Então, como que a gente vai fazer? Antitérmico, tá? Não briguem comigo. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021, manual de febre aguda, recomendação de diminuir a dose de pirona para 10 a 12 miligramas quilo dose. E o manual do Ministério da Saúde também traz essa mesma dose de recomendação, ok? A gente tem a dipirona de gotas, que cada 1 ml equivale a 20 gotas. Então, uma gota tem 25 miligramas, eu quero 12 miligramas para cada 1 quilo de peso, certo? O meu X vai dar aí pouquinho menos, né? Mas aí meio vezes o peso, ou peso dividido por 2, ok? Então, dipirona não é mais uma gota por quilo, ok? É o peso da criança dividido por 2, ou uma gota para cada 2 quilos, ou o peso vezes 0,5. Fica a critério do freguês. Matematicamente é tudo a mesma coisa, tá? A gente gosta de vírgulas, porque eu me dou muito bem com o raciocínio em vírgulas, porque eu boto vírgula para a direita, vírgula para a esquerda, mas
Se quiser fazer uma gota para cada 2 quilos, o peso dividido por 2, certo? Joãozinho, acho que tem 20 quilos aqui no exemplo. Eu vou botar ele mais para frente, a gente vai calcular, tá bom? Outra apresentação que a gente tem da dipirona é de solução oral, certo? Que tem 50 miligramas por ml. Então, cada ml tem 50 miligramas. Eu quero, por exemplo, aqui 10 miligramas vezes o peso. Então, vai ser o X vezes... vai ser o valor que eu vou dar em ml para esse paciente, vai ser 0,2 vezes o peso dele. Então, uma criança de 10 quilos vai tomar 2 ml. Uma criança de 20 quilos vai tomar 4 ml, certo? Com o máximo da dose do adulto, que será 500 miligramas, que será 10 ml, tá? Dependendo se for um adolescente, alguma coisa assim, você pode chegar a fazer até 1 grama, ok? Que aí seriam 20 ml, ok? Certo? E aí, outra opção que a gente tem é o paracetamol. A paracetamol, a gente tem que lembrar que existem várias apresentações. Se você está numa unidade básica de saúde, numa policlínica que fornece esses medicamentos, você precisa conhecer qual é a marca que tem lá para você saber. Porque o paracetamol, ele tem algumas diferenças de gotas, tá? Eu trouxe vocês uma marca mais conhecida, não tenho nenhum vínculo com isso, não ganho congresso, não ganho presente, não ganho cupons, não ganho nada disso. É só por uma questão de ser mais conhecido e mais fácil no mercado, tá? Que eu trouxe aqui o Tilenol, mas todos, tá? Ele tem, em cada 1 ml, mais ou menos, 14 a 15 gotas. Então, isso vai dar uma dose de 13,3 miligramas por gota. E é uma dose boa, porque é uma dose média ali. Então, esse paracetamol eu posso fazer uma gota por quilo, tá? Porque a quantidade de miligramas por gota vai dar bem a dose média que o paciente deve receber, tá? Com máximo de 35 a 55 gotas, 3 a 5 vezes ao dia, beleza? Ó, tá sendo bem básico. Se você aí já atende muito paciente, tá cansado de falar de dipirona, não sei o que, tenha paciência, já vamos começar, o negócio vai ficar tenso aqui, tá? Tenso. Você tem também o Tilenol bebê, certo? Que ele é tranquilo, porque vem uma seringa e a dose vem certinha conforme o peso da criança, certo? E aí a gente vai usar isso aqui para até 20 quilos, tá? A seringa que você vai puxar é só até 20 quilos. E aí tem o Tilenol criança também, tá? E ele tem outras marcas também, tá bom? Então, 1 ml tem 32 miligramas. Se eu quiser fazer uma dose média de 2,8, daria o peso vezes 0,3, tá? Então, se você pegar o Tilenol criança aqui, peso vezes 0,3. Ou, gente, tem na bula também, tem essas orientações, tá? Isso aqui uns macetinhos, porque eu particularmente gosto, acho que facilita muito. Você tem eles todos resumidos. E, assim, é difícil a gente ficar decorando todos os remédios. Então, pega aí 1, 2, que são mais comuns na sua cidade, que tem muitas vezes um preço mais acessível, tem um sabor mais palatável, decora ele, anota ele e vai na fé, tá? Vocês perguntaram no Instagram, a gente teve bastante quiprocó semana passada, que foi em relação às crianças, por exemplo, com deficiência de G6PD. Por quê? A recomendação é que não se use nenhum anti-inflamatório não esteroidal na quadro de dengue pelo aumento do risco de sangramento, tá? Não sei se tem algum paciente, por exemplo. Será que, e se esse paciente tiver anafilaxia? A gente fica viajando nas ideias, né? Uma anafilaxia ao paracetamol e a dipirona. Fica difícil, né? Entre um potencial sangramento e uma anafilaxia que é certa, a gente tem que ponderar também, né? Então, eu acho que é sempre bom esse paciente estar acompanhado junto com um alergista também, para não ficar essa bucha só pra gente, né? Para decidir. Mas eu achei alguns artigos, achei um de 2019, até esqueci de colocar aqui na aula, mas eu mando para vocês no Telegram. Que falava sobre que o ibuprofeno em doses antitérmicas foi mostrado segurança, mas foi um estudo bem sem vergonha, um estudo de corte, análise de prontuário. Então, assim, não foi um estudo que avaliou desfecho, não teve grupo controle, nada disso. Que falou que não aumentou o risco de sangramento, não, tá? Mas então fica aí a critério, mas teoricamente é contraindicado os anti-inflamatórios e também o ibuprofeno, beleza? E aí, falei dos sintomáticos, que tudo isso aqui que eu falei vai valer para todos os grupos, tá? Hidratação oral para Joãozinho. Joãozinho tem 4 anos, né? E tem 20 quilos. Como que a gente vai fazer? Qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? Você tem uma tabelinha, tá? Até 10 quilos, 130 ml por quilo por dia. Isso via oral, ok? A recomendação é de reposição de líquidos oral A e B. Quando eu falo do C e do D, aí a reposição é endovenosa, ok? 10 a 20 100 ml por quilo por dia e maiores de 20, 80 ml por quilo por dia. No adulto, tá? É 60 ml por quilo por dia, tá bom? E ele fala que desse volume aqui, 1/3 ser de sobrehidratação oral, 2/3 de líquidos caseiros, tá? E ele orienta que, naquele momento que você atendeu a criança, se você for liberar ela para casa, você vai falar assim, mãe, nessas primeiras 4 a 6 horas, a senhora vai tentar dar o máximo possível de volume que ele aceitar. Porque a gente tem uma alimentação na pediatria que a criança não obedece, certo? Ela não aceita o que a gente quer muitas vezes. Então, fala, ó, pega aí, você vai calcular para ela, você vai anotar, vai escrever, porque a mãe esquece, mãe já não tem cérebro que presta, gente. Eu falo por mim, posso falar sobre isso.
nosso cérebro já é super falho, porque a gente tem um monte de coisa para lembrar, não dorme bem, nananá. Então, escreve, orienta bem. Isso vai ser fundamental para o prognóstico dessa criança, ok? Um terço deve ser administrado essas primeiras 4 a 6 horas e os outros 2 terços administrados no restante do dia. Isso naquele primeiro dia. Depois ela pode ir dividindo ao longo do dia conforme for melhor ali, conforme a criança for aceitando, tá? Então, como que vai funcionar? 20 quilos, né? Daria 100 ml quilo dia, dariam 2 litros de volume para ele. Eu fiz uma aproximação, tá, gente? 650 ml de soro de hidratação oral, 1.350 de líquidos caseiros, água, chá, suco, água de coco, tá certo? E aí, 650 ml nas primeiras 4 a 6 horas. Então, isso aqui é o que eu iria prescrever para ele, tá? Orientar ela a manter 1 a 2 dias após cessar a febre. Quer dizer, amanhã acho que a criança ficou sem febre. Falou, nossa, que bom, Joãozinho tá melhorando, já não tá com febre mais. Mas na dengue, é aí que a gente tem que se preocupar. É aí que tem risco de complicação e a gente precisa orientar essa mãe, tá? Especifica na receita médica, no cartão de acompanhamento, certinho o volume, tá? Não precisa interromper a alimentação, não precisa fazer nenhuma dieta restritiva, nada desse negócio de ficar tomando limão. Eu vi no Instagram agora, né? Diz que limão com não sei o que cura dengue, não cura nada, vocês largam de palhaçada, entendeu? Explica para o paciente que não. Se tomar um suco de limão, beleza, não tem problema nenhum, tá? Mas tem que tomar aqui o soro de hidratação oral, tá bom? E se for um bebezinho aleitamento materno, mesmo que seja aleitamento materno exclusivo, continua normal. Tem aleitamento exclusivo, menor que 6 meses, já não é grupo A, vai ser grupo B, tá? Mas se for, sei lá, uma criança maior de 2 anos, tipo meu filho, que ainda mama um pouco, então ele manteria a amamentação sem problema nenhum, tá bom? Certo? Vamos lá. A Márcia tá falando que ela atendeu uma criança com dengue em bom estado geral, mas dificuldade na marcha. Era uma miosite, 8.000. Márcia, perrengue, né? Então, o vírus da dengue é um vírus que pode fazer a miosite e faz até com uma certa frequência comparado com os outros vírus. Maiores que 5.000 tem alto risco de rabdomiólise, então você vai ter que internar, vai ter que hiperidratar, certo? E ficar de olho, porque tem risco de rabdomiólise. Então, você tem lesão muscular, e aí essa mioglobina, ela se liga ali, ela faz um aglomerado nos glomérulos e ela faz uma obstrução glomerular. Então, risco de injúria renal aguda grave, tá certo? Tem que internar e fazer hiperidratação, tá bom? Tem aula com comunidade também sobre miosite. Eu ensinei vocês como fazer essa hiperidratação e quando usar bicarbonato e como prescrever. Tá bem bonitinho, tá bom? Se eu não me engano, tá no módulo 3 de emergências infecciosas, tá? A gente tá perguntando, e se o Joãozinho for um bebê menor que 6 meses? É que eu falei aqui. Sobre a hidratação conforme a aceitação? Isso mesmo, tá? Então, aí, para esse bebê menor de 6 meses, que aí no caso seria grupo B, tá? Só por ser lactente já é grupo B, tá bom? Aí você, e sendo menor de 6 meses, você vai dar o soro de hidratação oral e o aleitamento materno, tá bom? No máximo aí, uma água pode dar, se a gente estiver usando fórmula, também sabe da agricultura, tá, gente? Esse negócio de, ai, uma hora dá água, outra hora não dá mais. A gente que não acompanha, que não tem consultório, fica meio perdidos com esse negócio, esse rolo pediátrico aí, tá bom? Mas, aí ela falou, vai dar um volume muito grande. Mas assim, conforme a aceitação, né? Você não vai forçar o bebê a tomar. E observa, orienta a mãe a avaliar a diurese, se a urina vai estar clarinha, tá? Como vai estar a hidratação. Então, isso assim, todas essas orientações devem ser feitas para a mãe, tá bom? E lembrar que no grupo B, que eu vou falar para vocês, aí a gente tem que reavaliar esse paciente mais de perto, tá? Então, reavaliação quase que diária, tá? A Márcia falou que, na verdade, eram 800 de CPK. Então, 800 de CPK é mais tranquilo, você pode até fazer acompanhamento ambulatorial, tá bom? Beleza? Achei que era 8.000. Aí 8.000 é. Ah, é que o U apareceu. Desculpa, é que tem uma luz aqui na minha cara, ofuscou aqui, Márcia, 800, tá bom? Então, dá para você acompanhar o tutorial, tá? Mas dá uma olhada na aula, eu sei que você é aluna, acho que você é aluna, né, Márcia? Lá na comunidade tem aula de miosite, tá bom? Beleza? Então, aqui o modelinho do cartão para vocês anotarem, ensinar o paciente como que deve ser, tá bom? E tem orientações para paciente adulto, tá? Você pode fazer um risco aqui, e aí você coloca o que você orientaria na questão da pediatria, especificamente para o seu paciente, tá bom? Então, tá aqui o explicar para ele, ó, que do terceiro até o sexto, sétimo dia, na fase de efervescência, tem um risco maior, para ele fazer toda essa observação aqui no cartão, tá bom? Beleza? Então, Joãozinho lá, grupo A, maravilhoso. Como ficaria a prescrição dele? Ele tem 20 quilos, você pode dar 10 gotas de dipirona ou 20 de paracetamol, de 6 em 6 horas, se dor ou febre. Você vai orientar o soro de hidratação oral. Eu coloquei aqui 5 sachês, porque é um sachê por dia, né?
Ele não dura mais que 24 horas na geladeira. Então, dilui um sachê em 1 litro de água. E aqui depende do que você tem na farmácia sua. Tem alguns que o sachê é para 250 ml. Por isso que eu falo, a gente tem que ir um dia na farmácia sem pressa e fazer tipo um shopping e ir olhando valores dos antitérmicos, dos polivitamínicos, das vitaminas, né? Dos ferros que você pode prescrever e olha os soros também, o que que tem, tá? Eu sei que tem o Reidrate, que aí tem uns sachês que são para 250 ml, tem outros que são do posto de saúde que é para 1 litro. Então, eu coloquei com um exemplo com um sachê para 1 litro, mas você tem que ver o que que tem no seu serviço, o que que é mais prático e mais fácil na sua localização, beleza? No caso do Joãozinho, são 650 ml por dia. Os outros 350 vai ser oferecido como água, sucos, né? Chás, água de coco. E ele vai orientar ela a manter 1 a 2 dias após a melhora da febre, ok? É assim que a gente deve prescrever bem explicadinho, tá? Repouso e retorno à consulta no dia que cessar a febre. Eu coloquei aqui como exemplo, entre quarta e sexta-feira funciona melhor. Então, vamos supor que a criança chegou para vocês com sintomas que começaram no, sei lá, no sábado, né? Então, começou no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, vai dar lá para o quarto dia, tá? Então, do quarto até o sexto dia é um período provável de defervescência, orienta ela para ela voltar, certo? Então, você orienta lá, especifica o dia. Tudo isso facilita muito, porque você está sendo muito mais claro. Imagina, você faz uma boa anamnese, faz um ótimo exame físico, você faz diagnóstico, você tá tudo certinho, e é na hora de explicar para o paciente, que é o grande final da sua consulta, que é o nosso objetivo principal do que a gente está fazendo, você faz uma coisa meio porca, tá? Então, não, paciência, explica. Ah, mas eu tenho 20 pacientes para atender tudo com dengue. Vou ter que explicar para todo mundo. Ai, é assim que a gente faz. Quem trabalha numa indústria não faz produção, quem, né? Serviço ele é repetitivo mesmo, tudo bem, tá? Certo? Então, e o que você vai escrever para o paciente? Retorna antes desse período de defervescência, se tiver dor abdominal intensa, vômitos persistentes, tontura ou desmaio, sangramentos, a criança tiver alguma agitação ou muita sonolência, tiver dificuldade para respirar, tudo isso vai orientar retorno imediatamente, tá? Se você estiver, por exemplo, num postinho, que é horário comercial, você oriente ele a voltar num pronto atendimento, beleza? A Ana Lúcia perguntou assim, as mães perguntam se pode dar Gatorade. Então, o que ele orienta é não dar bebidas gaseificadas. Mas é que Gatorade é meio que tradição, né? Parece que se você fala que Gatorade não presta, elas ficam até ofendidas, né? Tipo, ai meu Deus, como assim? Sim, é melhor tomar o Gatorade do que não tomar nada, entendeu? Tá? Então, eu particularmente não encontrei nada falando que é proscrito, e eu sou crica com coisas importantes mesmo. O Gatorade nem é tão importante, tipo assim, não vai, entendeu? Fixa para ela assim, ó, 650 ml por dia, por exemplo, aqui pro Joãozinho, pro soro de hidratação oral, e o restante, tirando refrigerante, essas coisas, dá à vontade, tá bom? A Isabela está perguntando, no grupo A, quando orientamos o retorno para reavaliação na fase de efervescência, fazemos apenas reavaliação clínica ou devemos solicitar hemograma? Excelente pergunta, Isabela. Você vai solicitar hemograma se tiver algum sinal de piora, tá? Ou tiver algum sangramento, então você faz a prova do laço de novo, veio positiva, teve algum sangramento de hemorragia, uma epistaxe, teve algum sintoma dos sinais de alarme, tá? A diuresia está menor. Na sua avaliação, algum sinal de complicação apareceu, aí você solicita o hemograma, tá bom? Beleza? Excelente pergunta, Isabela. O paciente com dengue, gente, ele pode começar com o grupo A e daqui 2 dias ele é grupo D e tá lá na UTI internado. É rápido, é muito rápido, tá? Por isso que a gente tem que ter essas reavaliações, ter esse feeling do que tem de grave, o que eu tenho que buscar para esse paciente, beleza? Certo? E usar repelente, porque esse paciente tem dengue saindo pelas orelhas dele, né? Então, um mosquito que picar ele vai picar outras pessoas e vai proliferar e transmitir dengue para mais pessoas. E orientar também a eliminação de focos de água parada, certo?